pessoal, na aula desta semana, iremos falar da fórmula do termo geral de uma PG. É uma fórmula que você pode resolver qualquer problema relacionado a PG. Veja só, em uma PG, se eu tiver um termo com 2 e uma razão igual a 3, como é que eu encontro o segundo termo? Multiplicando 2 vezes 3 dá 6. O terceiro, 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 18, 54 e assim por diante. Então, para encontrar um termo seguinte, eu multiplico o anterior vezes a razão, que é aqui. Tranquilo, né? Então, veja só. Vamos formar uma fórmula a partir daí. Então, veja só. De um modo geral, o A1 é igual a quem? É igual a razão, é igual a A1 vezes a razão elevada a zero. Porque Q elevado a zero dá 1. 1 vezes A1 dá 1. O A2, eu vou multiplicar o A1 vezes a razão elevada a 1. E o A3 vai ser o A1, o A2 vezes a razão A1 vezes Q elevado a 2. O A4 vai ser A1 vezes Q elevado a 3. Isso vai acontecer até o termo geral, AN. Quem vai ser o AN? Se eu quero em função de A1, vai ser A1 vezes a razão elevada a quanto? Veja só, aqui olha, seria quanto? 4 menos 1, que dá 3. Aqui seria 3 menos 2 menos 1, que dá 2. Aqui 2 menos 2, 2 menos 1, que dá 1. E aqui 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, eu sempre pego o valor de N aqui e tiro uma unidade. Então, essa aqui, pessoal, é a fórmula geral de uma PG. Toda PG obedece essa fórmula. AN, no termo geral, é igual ao primeiro termo vezes o quê? Vezes Q elevado a N menos 1. E você pode fazer também aquilo que a gente faz na PA. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho uma PG de 30 termos. O A30, eu posso escrever o A30 do modo que eu quiser. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o A, um menor que é 30, 15. Se eu tenho A15, eu vou multiplicar a razão elevada a 15 também. Veja que esse valor mais esse valor é só um modo de você ver se está correto. O A15 é vezes Q elevado a 15, dá o total do N. Veja que aqui sempre dá também. 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Entendeu? N menos 1 mais 1, N. Então, pessoal, essa é a fórmula geral de uma progressão aritmética. Vamos fazer, geométrica. Vamos fazer, em seguida, alguns exercícios que estão no livro resolvido. E depois eu vou passar uma atividade. Vamos para o exemplo 1. Determine o 13º termo da PG, que tem primeiro termo 64, segundo termo 32, terceiro termo 16 e assim por diante. Veja só, a fórmula geral da PG, AN, vimos anteriormente, é A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, eu preciso, para determinar, ele quer que você determine o 13º termo. Então, ele quer o A13, AN é A13, que vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu preciso, para determinar o 13º termo, preciso do primeiro, que é 64, da razão e de N. N é igual a quanto?
13. Lembre que o número daqui é o mesmo daqui. Então, aqui é igual a quanto? A 13 menos 1. Que dá 12. Vamos botar logo. 13 menos 1, 12. Então, eu preciso do A1 e da razão. O A1 já tem para 64. Como é que eu encontro a razão de uma PG? É só pegar um termo qualquer. Claro, não pode ser o primeiro. Tem que ser dividido pelo anterior. E dividir pelo anterior. Eu posso pegar 32 e dividir por 64. Ou 16 e dividir por 32. Vamos dividir 32 por 60 aí. É claro que aqui é uma proporção de 1 meio. Aqui simplifica por 32, que dá 1. Simplifica por 32, que dá 1. Que dá 2. Então, essa razão é 1 sobre 2. Então, o 13º termo vai ser 64 vezes o quê? 1 meio elevado a 12. Então, a 13 é igual a 64 vezes 1 elevado a 12 dá 1. E 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 vai multiplicar o 2 12 vezes. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 10. 11 dá 1024, 2048, vezes 2. 2 vezes 8, 16, 9, 4. Então, 4.096. Então, ou então vou fazer melhor. Vou colocar aqui em forma de fração. Fica 2 elevado a 12. Veja só, pessoal, um jeito mais fácil. 2 elevado a 12. Aí, A 13 vai ser 64. Vou colocar também na forma de fração, na forma de potência. 64 é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, vai ser 2 elevado a 6. Vezes 1, 2 elevado a 6, dividido por 2 elevado a 12. Quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Ou seja, 6 menos 12, que vai dar menos 6. E quanto é 2 elevado a menos 6? Mesmo quando está negativo aqui, isso é uma fração. É 1 sobre 2 elevado a 6 dá 64. Então, a resposta é 1 sobre 64. Bem fácil, pessoal? É claro que com o PG tem um pouco mais de cálculo, mas como vocês estão em casa, vocês podem usar uma calculadora se tiver dificuldade em fazer cálculo mentalmente. Então, pessoal, exemplo 2. Interpolar 5 meios geométricos entre 1 e 64. Interpolar meios geométricos, nessa ordem, é você escrever uma PG em que o primeiro termo é 1 e colocar 5, 1, 2, 3, 4, 5 termos, e o último tem que ser 64. Para isso, eu preciso da razão. Para encontrar a razão, eu tenho que utilizar a fórmula geral. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, que é a razão. Então, a n é quem? A n é qualquer termo, como foi o 13º, ou o último. Então, 64. Quem é o primeiro? 1 vezes q elevado n. N é a quantidade de termos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu vou colocar 5 termos entre 2, aqui são o primeiro e o último, os extremos, mais 5 vai dar 7. Então, vai ser 7 menos 1. Bem fácil. 64 igual 1 vezes qualquer número. Vamos botar ele aqui, depois do final. Q elevado a 7 menos 1, 6. Então, vai ser 64 igual a 1 vezes isso aqui, vai dar elevado a 6. Então, Q é a raiz sexta de 64. A raiz sexta de 64 tem que ser um número multiplicado por ele mesmo 6 vezes, que dê igual a 64.
Um modo fácil é você fazer isso aqui, fatorar. De começar dividindo por 2. 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se der o mesmo valor, é porque tem raiz. Então, como deu 6, então Q é igual a 2. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, a razão é igual a 2. Se o primeiro é 1, 2 vezes 1, 2. Vou colocar de vermelho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Exemplo 3. Calcular a razão da PG, AN, tal que o terceiro termo mais o sexto é igual a 36 e o primeiro mais o quarto é igual a 144. Pessoal, quando tiver essas somas assim de dois termos, você vai ter que fazer um sistema de equações. Assim, A3 mais A6 igual a 36, A1 mais A4 igual a 144. Aí isso aqui implica. Aí você vai ter que fazer mudanças. Vai ter que escrever tudo em função de A1. A3 é A1 vezes Q elevado a 2. Veja aqui 1 mais 2 vai dar 3. E o A6 vai ser A1 mais Q elevado. Se é 6, aqui tem que ser 5. Para todos ter A1 igual a 36. E aqui a mesma coisa. Aqui já é A1. Eu só mudo o A4, que é A1 vezes Q elevado a 3. 1 mais 3, 4. Igual a 144. Fazer outra mudança aqui. Vamos colocar A1 em evidência. Vamos botar aqui, nessa expressão. A1 e A1. Vezes, vamos botar Q elevado a 2, multiplicado por... Se eu colocar em evidência, A1 vezes A1 vai ser, eu vou botar 1. Isso, porque aí dá o mesmo termo. Mas, como aqui é A1 e aqui é elevado a 5, eu vou ter que colocar Q elevado a 3. Vou explicar melhor isso aqui, pessoal. Veja só. Vou colocar esse termo aqui em evidência. Está aqui. Em colocar em evidência é colocar um parênteses, porque o A1 vezes Q elevado a 2 aparece aqui. Eu posso desmembrar esse 5 aqui, eu posso colocar 2 fora e 3 dentro. E o A1, eu só coloco 1, porque olha, quando eu multiplico A1 vezes A1, veja só, o processo A1 vezes A1 dá A1 vezes Q elevado a 2. Quando eu multiplico esse termo por A1. Quando eu multiplico esse termo por Q elevado a 3, dá mais A1 vezes Q elevado a 2 vezes Q elevado a 3, dá Q elevado a 5. Então, só coloquei em evidência, tá bom? E o resultado é igual a 36. A mesma coisa embaixo. Aqui eu coloco só A1, porque só tem o A1 aqui. Vezes, abre a evidência. Aí aqui vai ser 1 mais Q elevado a 3 também. Igual a 140 aí. Como só tem um A1 aqui, eu coloco ele fora. Aqui é 1 e Q elevado a 3, Q elevado a 3. Isso para que fique igual, porque quando tiver numa equação a mesma coisa igual, eu posso fazer o quê? Eliminar pelo método da... Aqui é, como é uma divisão, uma multiplicação, eu corto e corto. Então fica assim. Fica A1 vezes Q elevado a 2 igual a 36. E A1
A1 igual 144. Como aqui é A1 e aqui é A1, eu posso cortar também. Então, fica somente Q elevado a 2 igual... Aí aqui eu somo. Divido 144 por dividindo. Como aqui não tem termo, Q elevado a 2. E 140 fica 36 sobre 144. Que eu estou dividindo aqui, pessoal. Como está multiplicando, aí corta, que é igual. Aqui é igual, aí fica Q elevado a 2 igual a 36 dividido por 144. Isso aqui divide por 36, que dá 1. E 144 dividido por 36 dá 4. Então, a razão dessa PG é 1 quarto. Então, pessoal, vamos para o último exemplo. O exemplo 4. Lembrando que esses exemplos estão todos no livro, na página 25, viu? Então, uma estimativa prevê um crescimento anual de 0,2% na população de uma cidade. Supondo que essa estimativa esteja correta, calcular a população dessa cidade daqui a 14 anos, sabendo que a população atual é de 480 mil habitantes. Para eu calcular daqui a 14 anos, eu vou ter que calcular o quê? O A15. Porque o primeiro ano é a população atual, que é 4.000, o A1 é 4.480 mil habitantes. Esse é o A1, que é atual fica como A1. Como vai se passar 14 anos, cada ano é um termo. Então, se o primeiro é esse, eu vou ter mais 14, então 14 mais 1, 15. Então, eu vou encontrar o A15 dessa progressão. Então, lembrando que o A15, pela fórmula, é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Como é N menos 1, como eu tenho 15, é 15 menos 1, que vai dar 14. Então, para eu descobrir esse problema, eu só preciso da razão, porque o A1 eu já tenho. Então, é o seguinte, eu tenho A15 igual a 4.480 mil vezes, agora falta a razão. Como é que eu encontro essa razão, pessoal? Olha só, a população vai crescer 0,2%. Então, a razão vai ser 100%, como aquele exemplo que eu já fiz na aula passada. 100% mais 0,2%. Então, a razão é igual a 100,2%. Quando eu tiro a porcentagem e divido por 100, a vírgula pula duas casas. Então, fica 1,002. Porcentagem, duas casas. Então, 1,002. Então, aqui fica 1,002 elevado a 14. É uma questão fácil, pessoal. É claro que para fazer essa questão não precisar do auxílio de uma calculadora, né? Então, eu vou fazer primeiro aqui. Vou repetir aqui. 480 mil vezes 1,02 elevado a 14. Fazendo aqui 1,02. Deixa eu fazer aqui. Elevado a 14. Dá isso aqui. Aproximadamente 1,08283. Vou botar aqui mais uma casa só. Então, o A15, aproximadamente, porque não é exato, multiplicando 1,02836. É claro que não é exato, vezes 480 mil. Vai dar aproximadamente 493.612 pessoas. Então, esse é o total de pessoas dessa população daqui a 14 anos, crescendo 0,02% ao mês.
pessoal, aqui finalizamos mais uma aula. Vocês vão fazer a atividade da página 26, as questões 41, 42 e 45. Somente essas três, tá bom? Qualquer dúvida, guarde para sexta-feira no plantão. Então, até lá e aguardo vocês. Bons estudos. Valeu!